Então vamos lá, a nossa última aula, né, do curso de tópicos selecionados de matemática para engenharia. Essa que é a aula 8, tratando aí de gráficos de funções, tá? Só lembrando que quando a gente viu nas aulas passadas, a gente chamou de funções básicas, nessas funções primeiro grau, segundo grau, função exponencial e logarítmica. Então essas funções aqui, a gente chamou de básicas, o comportamento do gráfico a gente já tem aí um entendimento, porque ele não muda, né? Então, aqui só relembrando uma função do primeiro grau, né? F de x igual a x mais 2 quando a é positivo, a gente tem uma reta crescente. Aqui uma função quadrática, g de x igual a x ao quadrado mais 2x, que o a é positivo, então a gente tem uma parábola com cavidade voltada para cima. Aqui na função exponencial, h de x igual a 5 elevado a x, onde a base é maior do que 1, a gente tem uma curva, onde essa curva é chamada de curva exponencial crescente, né? Porque a base é maior do que 1. E aqui na função logarítmica, a gente tem p de x igual a log de x na base 2. Com a base é 2, que nesse caso aqui é maior do que 1, a gente tem a chamada curva logarítmica crescente, certo? Então, para cada uma dessas funções, a gente tem aí uma ideia formal, né, do limite, né? Porque a gente sabe que o comportamento dessas funções aqui, elas não mudam, elas vão ficar assim indeterminadamente, tá? Então, para a gente fazer esse estudo do comportamento de outras funções, a gente vai ter que fazer aí o cálculo de limites, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos só analisar aqui o que seria os limites dessas funções. Então, no caso aqui da função f de x igual a x mais 2, o que seria o limite dessa reta, né, quando x está tendendo para valores muito altos, né? Ou seja, x tendendo a mais infinito. Como a gente vê aqui, a própria lei da função, a gente pega o elemento x e soma mais 2 unidades. Então, para cada x que eu pegar aqui, o que a função vai nos retornar? Esse mesmo elemento somado 2 unidades, né? Então, aqui o 2 vai somar mais 2 unidades, a imagem é o 4. Então, sempre ela vai estar fazendo isso. Então, à medida que o x aumenta, o y vai aumentar também 2 unidades, ou seja, aumentando aqui, vai aumentar o y também, tá? Então, por isso que o limite de x mais 2, quando x tende a mais infinito, vai ser mais infinito, ou seja, o y está acompanhando o crescimento do x. A mesma coisa quando x tende a menos infinito, né? Quando os valores de x estão se tornando negativos, né? Distante da origem aqui. Então, a gente percebe que, pelo próprio gráfico aqui, né? À medida que o x vai tendendo a menos infinito, as imagens estão ficando abaixo, né? Aqui, o y está ficando negativo. Então, é exatamente isso. O limite de x mais 2 quando x tende a menos infinito dá menos infinito. No caso da parábola, limite de x ao quadrado mais 2x quando x tende a mais infinito, a gente percebe que os valores também vão aumentando conforme o x aumenta, o y aumenta bastante, porque aqui é x ao quadrado, ó, mais 2 vezes o x. Então, para cada elemento aqui no x, o y vai aumentar bastante aqui. Então, como o y está acompanhando o comportamento do x, então x tendendo a mais infinito vai implicar que o y está também tendendo a mais infinito. E como é uma parábola, né, a gente percebe que quando os valores de x vai para menos infinito, a gente percebe que a imagem desses elementos também está indo para mais infinito, tá? Então aqui, esse é o comportamento padrão de uma parábola onde o a é positivo, tá? No caso da função exponencial, quando o x tende a mais infinito, a gente vê aqui que essa função ela explode, né? Porque aqui, por exemplo, se o x for 1, a imagem já vai dar 5. Se o x for 2, o y já vai dar 25. Então, perceba que o crescimento no y ele é muito mais rápido do que no x. Tá? Então, por isso que a gente diz, é um crescimento exponencial, porque é uma explosão, tá? Ele aumenta muito mais do que o eixo x aqui, o y, tá? Então, limite de 5 elevado a x quando x tende a mais infinito vai dar mais infinito com certeza, tá? E no outro caso, quando x tende a menos infinito, lembrando que isso aqui é uma função exponencial, é expoente, né? Quando o expoente é negativo, o que acontece com a base? Ela inverte.
Então, isso significa que vai tomando valores bem pequenos, próximos de zero, 0,0001. Então, a gente diz aqui que, nesse caso aqui, o comportamento dessa função, 5 elevado a x, quando x está tomando valores negativos aqui, menos infinito, ele vai tender para zero, tá? Então, nesse caso aqui, o eixo x, que é a reta y igual a zero, ela é uma assíntota, horizontal nesse caso. Passando aqui para a função logarítmica, a gente percebe que a função logarítmica ela tem as restrições naturais dela para acontecer o logaritmo, né? O logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, isso restringe aqui o gráfico da função está somente no primeiro e no quarto quadrante, tá? Ela não vai acontecer aqui no segundo nem no terceiro, porque ela não admite valores negativos do logaritmando aqui para esse x, tá? Então, por essa restrição, a gente também vai ter que modificar o limite da função. Então, o limite da função logarítmica, quando x tende a mais infinito. Nesse caso aqui, a gente percebe que quanto maior o x, o y vai só acompanhando esse crescimento não tão rápido, né? Mas ele também cresce, bem pouquinho, mas ele cresce. Então, x tendendo a mais infinito, o y também vai tender a mais infinito. E nesse caso aqui, que a gente não tem os valores negativos do x, a gente percebe aqui que o x, na proximidade do zero pela direita, a gente está se aproximando do zero à direita do zero aqui. Então, quem é o limite de log de x na base 2 quando x tende a zero pela direita? A gente percebe pelo gráfico ó, que as imagens estão indo para menos infinito, certo? Valores negativos. Então, esses são os comportamentos aí dessas funções básicas aí que a gente está pegando. Agora, como que a gente faz a análise de gráficos que tem alguns problemas, no caso com restrição? É isso que a gente vai ver então, falando aí de gráficos não tão usuais quanto esses básicos, né? Então, geralmente esses gráficos eles vão ter na lei da função restrição no domínio, e aí a gente vai precisar calcular aí as assíntotas por meio dos limites infinitos e no infinito. E aí a gente vai perceber que esses gráficos eles têm uma certa interrupção, umas chamadas descontinuidades, né? E aí, só lembrando também que eu já coloquei lá para vocês no AVA vídeos complementares para fazer esses cálculos de limites no infinito e limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda. Então, tem que dar uma olhada nesses vídeos para poder fazer esses cálculos aqui, tá bom? Então, vamos pegar aqui como exemplo a função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2. Então, a gente percebe aqui que a função é uma função racional. E aqui apresenta um denominador, onde esse denominador não pode ser zero. É o primeiro mandamento do cálculo, não dividirás por zero. E onde que vai dar zero essa função? Exatamente quando x for 2. Então, nessa restrição do 2, aqui x igual a 2, a gente vai calcular os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda do 2, tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. A gente vai substituir no lugar do f de x aqui a nossa função mesmo, né? E aqui a gente vai utilizar a propriedade de limite, quando tem um quociente. A gente vai desmembrar aqui esse limite, tanto para o numerador quanto para o denominador. No caso do numerador, se eu fosse calcular limite de x mais 1 quando x tende a 2 pela direita, isso aqui, a gente já viu que o gráfico é uma função básica, né? O gráfico é uma reta. E tanto faz ser para a direita como para a esquerda, o limite vai coincidir com a própria imagem. Então, a gente pode substituir o x igual a 2 aqui dentro, sem maiores problemas. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Nesse outro caso aqui, ó, x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. À direita do 2, nós temos, por exemplo, números inteiros 3 e 4. E a gente vai substituir aqui, né? 3 menos 2 dá 1. E se fosse o 4, 4 menos 2 dá 2. Ou seja, está se aproximando de zero, só que com valores positivos, tá? É essa análise que a gente sempre tem que fazer aqui para os limites laterais. E lembrando que isso aqui é uma simbologia para lembrar os limites infinitos lá. 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Isso aqui vai tender para mais infinito. Como essa constante é positiva, e aqui está tendendo para mais infinito, fazendo o jogo de sinais, vai para mais infinito mesmo, tá? A mesma coisa para o limite de x, limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda. Aí, novamente, né? Pela esquerda do 2, nós temos o 1 e o 0, por exemplo. Então, se o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1. Se for 0, 0 menos 2 dá menos 2. Então, essa parte de baixo aqui, né, está se aproximando de 0, só que com valores negativos. E aqui em cima a gente já vê que é uma função básica,
O limite é a própria imagem, então a gente substitui o valor de x aqui, 2 mais 1, que dá 3. Então, percebo, constante positiva, um valor tendendo para menos infinito, fazendo o jogo de sinais, mais com menos, menos infinito, certo? Então, esses dois cálculos aqui vai mostrar que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical, tá? E aí você já guarda essa informação. Vamos agora para o cálculo das assíntotas horizontais, que é pelo limite x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito. Aqui nesse caso eu juntei os dois cálculos, tá, pessoal? Mas nem sempre, você tem que tomar um cuidado. Primeiro calcula com x tendendo a mais infinito, né, fazendo aquela propriedade lá para calcular limites infinitos. A gente coloca o x com o maior expoente em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui em cima seria o x, né? Entre parênteses, quem vai aparecer? 1 mais 1 sobre x. E embaixo seria o próprio x também em evidência. Então, quem vai aparecer dentro do parênteses? 1 menos 2 sobre x. Tá? Vamos fazer as simplificações. Aqui, x por x dá 1. Quocientes de x vão para zero quando x está tendendo a mais infinito. Né? Sobrou aqui somente o 1 aqui, ó. E limite de uma constante, uma função constante, x tendendo para qualquer que seja, os valores aqui sempre vai dar a própria constante. Certo? E aqui nesse caso, se a gente fosse fazer para o x tendendo a menos infinito, seria o mesmo cálculo. Então, por isso eu já só coloquei aqui os dois juntos, tá? E esses dois cálculos aqui vai dizer, então, que o y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Certo? Então, a gente já tem aí duas assíntotas, uma horizontal, outra vertical. E a gente vai também para algumas informações da função mesmo. Quem é o zero da função? Então, novamente, a função é definida como uma fração. O denominador não pode ser zero. Então, a única forma disso dar zero é o numerador sendo zero. E o numerador sendo zero vai dar x mais 1 igual a zero, que vai dar x igual a menos 1. Então, menos 1, zero, é um ponto do gráfico, certo? Então, é o zero da função. E para calcular o ponto que o gráfico vai tocar o eixo y, a gente faz o x igual a zero. Fazendo x igual a zero na função, só para a gente retornar aqui, ó, f de zero vai ser 0 mais 1 sobre 0 menos 2, que dá menos meio. Então, 0 menos meio é outro ponto do gráfico, só que esse outro ponto ele está no eixo y, tá? Então, um está no eixo x, o outro está no eixo y. A gente vai plotar, então, todas essas informações no único gráfico, né? A gente tem dois pontos, um no eixo x, outro no eixo y, e duas retas. Então, tá aqui, ó. Menos 1, 0 é o zero da função. Esse ponto aqui, o 0 menos meio, é o ponto que está tocando o eixo y. E aqui nós temos essa reta aqui, y igual a 1, uma assíntota horizontal, e uma assíntota vertical, que é x igual a 2. A princípio, a gente não conseguiria entender nada de gráfico aqui, mas aí você vem com as informações do limite que você já calculou. Por exemplo, aqui, ó, à esquerda do 2, né? Nessa reta aqui, à esquerda do 2, para valores à esquerda do 2. O que acontece com o gráfico? Aí você volta lá no cálculo. À esquerda do 2, ó, x está tendendo a menos infinito, tá? Então, significa que o gráfico está vindo para cá, para baixo, ó. À esquerda do 2, x está tendendo a menos infinito. Então, ele vem para cá, passa por esses dois pontos, e aí, agora, o que a gente faria? Quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, a gente sabe que esse valor vai se aproximar de quem? Do 1, que é o y igual a 1. Então, a gente já sabe que, ó, para cá ele vem se aproximando para menos infinito, passa pelos dois pontos e vem se aproximando dessa reta aqui em cima, tá? Então, vai ficar essa curvinha aqui. Para o outro lado, a direita do 2, volta no cálculo. À direita do 2, o x está tendendo a mais infinito, o y está tendendo a mais infinito. Então, a direita do 2, mais infinito lá para cima. E quando o x está tendendo a mais infinito, esse gráfico vem se aproximando dessa reta y igual a 1, que é a assíntota horizontal aqui. Então, a gente tem exatamente o gráfico, ó, tá? Com essas duas curvas aí, que seria uma hipérbole aí, né? Certo? Muito bem, vamos para o próximo exemplo.
A gente tem aqui f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 9. Então, percebo novamente que nós temos uma função que tem problema no denominador. A gente vai atrás desses problemas. No caso aqui, quem são os elementos que zeram o denominador? Exatamente o x igual a 3 e o x igual a menos 3, né? Que é uma... Se a gente for igualar a zero, dá uma equação do segundo grau, isola o x. Então, a gente vai ter que fazer 4 cálculos, tá? A direita e a esquerda do menos 3, a direita e a esquerda do 3, para verificar as assíntotas verticais. Já para antecipar aqui, a gente já viu que a gente precisa do zero da função e o ponto que toca o eixo y. Então, novamente, para encontrar o zero da função, a gente faz o y igual a zero. Então, uma fração igual a zero. O denominador não pode ser zero, né? E a única forma de zerar isso é o numerador. Então, x menos 1 igual a zero dá x igual a 1. Então, x igual a 1, y igual a zero. É um ponto do gráfico. Para achar o ponto que toca o eixo y, a gente faz o x igual a zero. 0 menos 1 sobre 0 ao quadrado menos 9 dá 1 nono. Então, 0, 1 nono é outro ponto do gráfico. Esse ponto está sobre o eixo y. Tá? Então, a gente vai fazer esses cálculos, tá? Limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 9, é a nossa função. Quando x se aproxima de 3 pela direita. Mesmo caso, tá? A gente vai separar aqui as funçõezinhas com os limites. Aqui, no caso, se quiserem, pode utilizar produtos notáveis, mas eu aqui, já para economizar espaço, eu já fiz logo direto. X tendendo a 3 pela direita, se a gente fosse pensar aí com números inteiros, a gente teria o 4 e o 5. 4 ao quadrado, 16, menos 9, dá um número positivo, né? 7. Se fosse o 5, 5 ao quadrado, 25, menos 9, 16. Então, sempre vai dar valores se aproximando do zero, só que com valores positivos, tá? E aqui em cima, a gente já viu que é uma função básica, basta substituir o ponto, 3 menos 1 dá 2. Esse cara tende para mais infinito, essa é uma constante positiva, fazendo o jogo de sinais, converge para mais infinito, então. Mesmo caso, 3 pela esquerda. 3 à esquerda seria o 2 e o 1. 2 ao quadrado, 4 menos 9, menos 5. Então, já dá um valor negativo. Mas a gente testa mais um ainda para ter a certeza. 1 ao quadrado, menos 9, menos 8. Então, isso aqui vai convergir para zero com valores negativos, tá? A parte de cima, a gente só substitui, né, que dá 2. Então, constante positiva, um valor convergindo para menos infinito. Fazendo o jogo de sinais, isso vai para menos infinito, o que confirma que x igual a 3 é uma assíntota vertical. Mesmo caso do x tendendo a menos 3 pela direita, tá? A gente vai substituir em cima no numerador menos 3 menos 1 dá menos 4. E pegando valores à direita do menos 3, nós temos o menos 2 e o menos 1, certo? Então, menos 2 ao quadrado, 4, menos 9 dá menos 5, valores negativos, tá? E se a mesma coisa se for o menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 9, menos 8. Então, 0 pela esquerda, tá? E aqui em cima deu menos 4. Jogo de sinais, né? Que isso aqui tende a menos infinito, essa constante é negativa, então, mais infinito. Mesma coisa aqui, ó, menos 3 à esquerda. Então, menos 3 à esquerda, a gente tem o menos 4 e o menos 5, né? Menos 4 ao quadrado, 16, menos 9, dá um valor positivo. E se for o menos 5 ao quadrado, 25, menos 9, 16, também dá valor positivo. Então, 0 à direita. E aqui, menos 3, menos 1, menos 4. Fazendo o jogo de sinais, porque isso aqui converge para mais infinito, constante negativa, isso vai para menos infinito, tá? O que evidencia, então, que x igual a menos 3 é uma assíntota vertical. Beleza? Aí, então, nós temos duas assíntotas verticais, tá? Uma no x igual a 3, outra no x igual a menos 3. E aqui, para calcular as assíntotas horizontais, a gente já faz esse cálculo, né? Lembrando que eu estou aglutinando aqui os dois, mas você pode fazer um caso de cada vez, tá? X tendendo a mais infinito. Como que a gente faz esse cálculo? No numerador, pega o x com o maior expoente em evidência, que nesse caso aqui é o x. No parênteses aqui vai aparecer o quê? 1 menos 1 sobre x. Embaixo, quem é o x com o maior expoente? É o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vai ficar em evidência, e entre parênteses vai aparecer o quê? 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Então, a gente vai simplificar que x por x ao quadrado dá 1 sobre x.
quocientes de x vão para zero quando x está tendendo a mais infinito, né? Então, sobrou aqui só 1 vezes 1 sobre x, 1 sobre x, então. Quando x tende a mais infinito, quocientes de x vão para zero, ok? E o mesmo cálculo análogo para menos infinito, tá bom? Então, que evidencia então que o y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal. Então, a gente vai colocar todas essas informações no gráfico. Então, aqui nós temos, ó, x igual a menos 3, uma assíntota vertical, x igual a 3, uma outra assíntota vertical, e o eixo x aqui, que é o y igual a zero, essa reta horizontal aqui, que seria também uma outra assíntota, tá? E aqui a gente tem o zero da função e o zero e o ponto que toca o eixo y. Como que a gente vai saber o gráfico? Novamente, utilizando as informações dos cálculos de limite, tá? Aí aqui é o 3. À esquerda do 3, quanto que deu? Aí você volta lá, à esquerda do 3, nós temos menos infinito. Então, a gente já sabe, ó, que o gráfico vem para cá, para baixo, tá? Se aproximando dessa reta até embaixo, mas não toca. Para cá ela vem, faz essa voltinha aqui para passar no zero da função e passar no ponto B. E aí a gente precisa saber qual é o comportamento da função aqui à direita do menos 3. Então, à direita do menos 3 vai para mais infinito. Então, para mais infinito vai lá para cima. Certo? Agora aqui ficou bem mais fácil. À direita do 3 agora. À direita do 3 vai para mais infinito. Então, aqui por esse lado aqui, ó, o gráfico vai se aproximar dessa reta agora por cima aqui, né? Vai para mais infinito. E quando x tende a mais infinito, a gente sabe que o y vai tender a zero. Então, aqui nós temos uma curva desse sentido aqui, tá? Vamos agora para a esquerda do menos 3. Esquerda do menos 3, nós estamos para menos infinito aqui, menos infinito. Então, aqui, ó, já sabe que vai ter uma curva vindo para cá para baixo. E quando x tende a menos infinito, isso vai convergir para zero. Então, aqui nós temos também uma outra curva assim, ó. Para cá desce, né, perto do 3, menos 3 à esquerda. E para menos infinito, a curva vai se aproximando desse eixo x aqui. Então, tá aí o nosso gráfico, tá? Exatamente do jeito que a gente colocou aí para vocês, beleza? Então, lembrando, pessoal, a referência James Stewart do cálculo, volume 1, né, que já é o padrão, e nós estamos utilizando aqui o GeoGebra também. Lembrando que mais exemplos você encontra no Stewart, no Guido Easy e também nas videoaulas que eu coloquei para vocês assistirem. Então, bom estudo a todos e continue dessa forma.